Boa tarde a todos. Vamos, então, dar início a mais uma palestra, uma conferência do nosso evento Pesquisar é Preciso. Esse evento que é organizado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da Unirio e que vem apresentando os projetos de pesquisas e os trabalhos científicos da nossa universidade. Hoje, a temática da nossa conferência vai ser as marcas de proveniência e a história da sua biblioteca, que vai ser apresentado pelo professor Dr. Fabiano Cataldo de Azevedo, do qual eu queria já, desde o início, agradecer a disponibilidade e a participação nesse evento. Eu queria dar alguns avisos para os participantes, para quem tivesse um bom evento para todos. Todos estão com os microfones desligados, e a gente pede que isso seja mantido para evitar qualquer tipo de interferência. Ao final da apresentação do professor Fabiano, a gente vai abrir através do chat as perguntas que as pessoas desejam fazer, ou se quer fazer algum comentário, também pode pedir a palavra. E aquelas pessoas que desejarem o certificado de participação podem colocar o nome e o e-mail no chat, que a diretoria de pesquisa ela vai providenciar. Antes, então, de passar a palavra ao professor Fabiano, eu queria já divulgar com vocês a nossa agenda da semana que vem. Os nossos eventos têm sempre acontecido às terças e sextas, por esse canal e esse link, que é sempre o mesmo. Na próxima terça-feira, então, a gente tem sequenciamento de nova geração, princípios e aplicações, com o professor Dr. Eduardo de Matos Nogueira, na terça-feira, às 14 horas. E na sexta-feira que vem, a professora doutora Michele Teixeira vai falar sobre o desafio da alimentação infantil em tempos de pandemia, sempre às 14 horas, às terças e sextas. Eu queria, então, agora apresentar o professor Fabiano. O professor Fabiano é professor adjunto da Unirio, doutor em História e mestre em Memória Social. Ele, atualmente, é professor colaborador do mestrado profissional em Biblioteconomia da Unirio e professor do mestrado profissional em Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia do MAST e também coordenador do curso de bacharelado em Biblioteconomia Noturna da Unirio. Ele é membro do grupo de pesquisa Espaços e Práticas Biblioteconômicas da Unirio e trabalha com as disciplinas e projetos relacionados à história do livro e das bibliotecas, políticas de preservação de acervos bibliográficos, patrimônio bibliográfico e editores e livreiros do Rio de Janeiro na primeira metade do século XX. Em 2 edições, foi bolsista do Programa Nacional de Apoio à Pesquisa da Fundação da Biblioteca Nacional. Fabiano, queria, então, passar a palavra e, novamente, agradecer muito a disponibilidade, o aceite do convite de participar do evento. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer também, principalmente, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação de Pesquisa e Inovação. Agradecer também a todos os presentes que estão aqui, 51 pessoas de vários estados e países, agora que eu vi também aqui a Natália. Agradecer também aos meus colegas do projeto de pesquisa, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele, e vou compartilhar já a tela aqui da apresentação. Conseguem ver? Tá ok? Bom, pessoal, eu hoje aqui não vou falar especificamente do projeto... Fabiano, eu vou só te pedir para você botar na tela cheia, que ainda está sem tela cheia. Pronto. Obrigado. Eu não vou falar hoje especificamente do projeto de pesquisa, mas eu vou falar de uma atividade que eu desenvolvi dentro da Unirio. Eu achei interessante escolher esse recorte para falar de uma aplicação do meu projeto dentro da minha própria universidade. Por isso que eu vou destacar um pouco mais essa atividade especificamente. Queria também agradecer a professora Naira, que está aqui, que me deu um apoio muito grande de participar da atividade, e os demais colegas da Unirio. Bom, vamos lá. As marcas de proveniência e a história de sua biblioteca. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, que são essas marcas de proveniência. A palestra não é especificamente sobre marca de proveniência, vou esclarecer que isso é um assunto muito grande, muito vasto. Não daria para a gente tratar aqui junto com esse recorte que eu pretendo. Mas vou falar um pouco de como essas marcas, como estudar isso
facilita e ajuda não só em identificar a história da sua biblioteca, mas tem se revelado na economia internacional que estudar marca de proveniência, não só estudar, mas identificá-las, tem servido de marketing da própria biblioteca. Nós vivemos um tempo de acervos digitalizados. E ainda bem que estão, né? Nesse momento atual, muito bom ter muitos acervos digitalizados por aí. E muitas bibliotecas que têm acervos patrimoniais, coleções especiais ou livros raros, elas vêm padecendo de um esvaziamento e, às vezes, os seus gestores acabam entendendo aquele esvaziamento como perda de importância do seu acervo, quando nós sabemos que isso não é verdade. E uma das estratégias que as bibliotecas têm utilizado internacionalmente é justamente as marcas de proveniência. Por quê? Com as marcas de proveniência, eu individualizo um exemplar, né? Aquele livro que, de repente, está digitalizado em várias bibliotecas, na minha, eu mostrando algo específico que ele tem, ele vai atrair, né, determinado pesquisador, né? Então, ela tem sido usada também como elemento estratégico. Vale dizer que esse projeto de pesquisa, né, eu vou ler um pouquinho, vou falar dele. O projeto ele começou em 2018, que é um projeto que se chama A Eloquência dos Livros, as marcas de proveniência bibliográfica. É um projeto que eu submeti ao meu departamento em dezembro de 2018, foi aprovado, e começou a sua atividade já em janeiro de 2019. Naquele ano já obtivemos um processo, iniciamos um processo de internacionalização do projeto. Primeiro, o Consórcio Europeu de Bibliotecas de Pesquisa, eles me convidaram para fazer parte do seu staff, representando a América do Sul. E depois, em contato com a curadora da biblioteca, Oliveira Lima, a Natália, que está aqui participando também, começamos a elaborar atividades em conjunto relacionados a esse assunto, ou seja, a marca de proveniência. O projeto já alcança uma internacionalização, que é algo desejável dentro da universidade, né? Além disso, esse ano também nós tivemos a grata alegria, né, de ter o nosso projeto noticiado no periódico mais importante de bibliografia material que existe na Europa, que é o The Library, que é editado pela Universidade de Oxford. Então, eles noticiaram, está aqui o link, depois vai ficar disponível esse PDF, esse PPT, e vocês podem acessar lá a notícia. Isso é muito importante, não só para Fabiano como pesquisador, isso é importante para a Unirio como um todo, isso é importante para a ciência brasileira. Estamos falando no momento da marcha da ciência, né? Então isso é muito importante para a ciência brasileira, é muito importante para a universidade pública brasileira. Eu vejo isso, para mim, eu particularmente, é bem menor a importância e muito maior a importância do que isso reflete como universidade pública brasileira. Aqui está o esboço, né? Então nós temos aqui no primeiro nível, deixa eu usar aqui, estou aprendendo a usar esse laser, está aqui. Pronto. Aqui em cima nós temos um grupo de pesquisa, né, que começou o ano passado, que é o grupo de pesquisa Estudos sobre Patrimônio Bibliográfico Documental. Dentro desse grupo de pesquisa existe uma linha de pesquisa, que é bibliotecas particulares, privadas e institucionais, que é inclusive um conceito que eu e a professora Stephanie Freire nós estamos trabalhando. Voltando, né, no grupo de pesquisa, eu sou o líder, a professora Kelly Castelo Branco é a vice-líder. A linha de pesquisa é bibliotecas particulares, privadas e institucionais, coleções especiais e marcas de proveniência bibliográfica. Dentro dessa linha de pesquisa existe o projeto, que é o projeto A Eloquência dos Livros, marcas de proveniência bibliográfica. Eu quis explicar isso porque às vezes isso nem sempre é tão claro para quem não está dentro especificamente da universidade ou para quem não é professor, não entende um pouco esse emaranhado de fluxograma aqui. E eu vejo que tem pessoas do projeto presentes aqui, a Mary está aqui presente, a Mary Katsumato, que é recém-aposentada do Museu de Belas Artes. Muito bom te ver, Mary.
A Bárbara também está aqui, eu não consigo ver, eu não consigo visualizar todos que estão aqui. Vamos lá. Essa palestra aqui, esse bate-papo, ele tem 3 movimentos que eu pensei, né? Primeiro, falar das marcas de proveniência, um pouco do projeto de pesquisa, e finalmente, o que é isso, né? O que é essa história da biblioteca pelas marcas de proveniência? Bom, esse slide tem um diagrama que mostra a sociologia do livro. O que quer dizer isso? Quer dizer, o Nicholas Barker, ele trabalha com a ideia de que o livro, o impresso, ele não é algo isolado, ele não surge como nada, espontaneamente, né? Há uma intenção por trás desse surgimento desse livro, né? Aqui a gente está falando agora do livro objeto, do livro da edição, né? Eu vou diferenciar em alguns momentos edição e exemplar. Estamos falando de edição aqui. Então, o Nicholas Barker, ele vem discutir isso. Existem influências intelectuais, políticas. Pessoal, todas as referências, elas constarão, elas já estão no slide. Depois vocês vão visualizar no final. Então, existe influência, pressões comerciais, comportamento, gosto. A gente observa isso também até hoje. Isso acontece desde o século XVI até os dias atuais. Eu trabalho dentro dessa perspectiva. Estudar a marca de proveniência, eu preciso entender não apenas aquele exemplar. Eu preciso entender aquele exemplar dentro de uma história maior. É assim que eu sigo a linha teórica do pesquisador David Pearson, britânico. Então, ele não estuda as marcas de proveniência de uma forma isolada, porque não faz sentido. Não faria sentido. E vale dizer também que, apesar da minha formação como historiador, eu estudo marca de proveniência como bibliotecário. Então, é a minha perspectiva de bibliotecário olhando esse tipo de material, né? Como que se comporta, eu olho dos dois lados, tanto dentro de uma biblioteca, como que o bibliotecário gerencia isso, e como eu, pesquisador, preciso encontrar essas informações. Então, eu transito o tempo inteiro nesses dois universos. Aqui, né, é um pouco de referência, é muito bom falar de referências. Aqui são as minhas referências. Eu digo que é a minha Santíssima Trindade. Tá aí os 3 livros do David Pearson. O livro como história, e é justamente aí que ele começa a discutir a marca de proveniência dentro do contexto histórico, né? Em 98, ele publica esse manual, que são marca de proveniências na história do livro, ele já começa a especificar isso. E o ano passado ele publicou deixa eu pegar aqui o laser novamente para facilitar. Ele publicou essa edição, né, uma edição mais atualizada e com bastante exemplo. Enfim, essa edição de 2019, ela é muito rica por conta das imagens que ele vai acrescentar no texto. Aliás, tem algo muito interessante nessa edição que perpassa pelo assunto marca de proveniência. Nós não podemos esquecer. Eu falei no início que as marcas de proveniência têm servido para as bibliotecas como estratégia de marketing, como uma forma de divulgação do seu acervo. Eu comentei isso no início. Só que existe uma coisa complicada que nós temos que levar em consideração quando nós falamos de divulgação de acervos patrimoniais. Existe algo chamado segurança, né? A gente não pode esquecer disso. Então, acima da segurança, nós temos que pensar a própria conservação preventiva desses acervos. Estamos falando de acervos patrimoniais, acervos que, de alguma maneira, têm uma relação com o patrimônio bibliográfico do seu país, deveria ter, pelo menos. E, claro, na medida que a gente divulga certas particularidades, vamos supor, na medida que a gente divulga uma primeira edição do Machado de Assis, autografado por ele ou anotado por ele, eu vou atrair o pesquisador machadiano, mas também vou atrair pessoas mal intencionadas, que nós sabemos que acontecem, e podem favorecer a localização de obras para furto. Por isso que nessa última edição do livro do David Pearson, ele já coloca essa questão, a segurança. É muito interessante isso. Ele chama a atenção que
a identificação das marcas de proveniência, elas não precisam estar par e passo com a divulgação dessas marcas. Uma coisa é você identificar, outra coisa é você tornar isso público. E ele chama a atenção que para tornar isso público, a biblioteca precisa ter a garantia de segurança, que do contrário, você pode colocar o seu acervo em risco. Para mim, é uma das atualizações, para nós, no contexto brasileiro, uma das atualizações mais importantes que vem nesse livro, né? Que era uma dúvida que eu tinha bastante grande, os meus colegas também do projeto de pesquisa sempre comentavam sobre isso. Puxa, nós vamos divulgar as marcas que individualizam aquele item, né? Mas e aí? O que pode acontecer nessa sequência? Deixa eu só voltar aqui, só para esclarecer uma coisa. Quando eu falo de marketing, é estranho, né, falar assim, a gente não tem a reação dos olhares das pessoas, e aí eu não sei se as pessoas estão entendendo direito ou não. Quando eu falo de marketing e de individualizar, é o seguinte, vou dar um exemplo. Vamos supor que a biblioteca A, B e C tem a primeira edição do Dom Casmurro. E existe a primeira edição do Dom Casmurro digitalizada na web em vários lugares. Em vários lugares. Na biblioteca A, existe uma edição do Dom Casmurro com anotações do Rui Barbosa. Na biblioteca B, existe uma edição do Dom Casmurro com uma dedicatória do Machado de Assis. Na biblioteca C, tem uma edição do Dom Casmurro, a mesma primeira edição, né? Sem nenhum tipo de cara, sem nada, sem nenhuma marca. Sem nenhuma marca. Ou seja, os livros que estão, os exemplares que estão na biblioteca A e B, eles são únicos. Então, a ideia de unicidade, que a arquivologia trabalha muito, ela está muito próxima quando nós discutimos marca de proveniência. Nenhum livro com marca de proveniência é igual. Então, o caráter de unicidade, o conceito de unicidade deve ser apropriado e aproximado quando você estuda a marca de proveniência. Nenhum exemplar será igual ao outro. É nesse sentido que a gente fala que as marcas de proveniências elas servem muito para marketing de biblioteca. Quem trabalha com acervo patrimonial sabe que isso é um desafio muito grande, né? Algumas outras referências eu quero citar, todos esses livros, pessoal, apesar o problema é que agora o euro e o dólar estão muito altos, mas todos esses livros eu comprei pela Amazon, quem quiser procurar, tudo isso tem na Amazon brasileira. Esse livro, Print and Write and Readers, ele vai trabalhar um pouco da própria questão da marginalia, das anotações manuscritas. Como que isso é importante? De que maneira a ciência se utilizou dessas anotações manuscritas para estudar determinado autor. Isso é uma prática muito comum na filologia, na própria bibliografia, não é uma prática estranha. Na própria crítica literária, isso é muito comum, isso é uma prática comum. O que eu chamo a atenção aqui, o meu lugar de fala é como bibliotecário. Então, de que maneira as bibliotecas precisam valorizar, identificar e representar isto? O outro livro está aqui, especificamente sobre marginalia, né? Ele traz quase que um tratado sobre marginalia. E o último que eu gostaria de citar, é esse livro, com um título quase que poético, né? Para se achar facilmente o que se busca. Bibliotecas, catálogos e leitores no ambiente religioso. Esse livro foi o que praticamente me despertou para o próprio título dessa palestra. Por quê? A Fernanda Maria Guedes Campos, ela participou de um trabalho excepcional. Ela fez parte de uma equipe que localizou marcas de proveniência, identificou marcas de proveniência para identificar o acervo fundador da Biblioteca de Mafra, em Portugal. Então foi assim que eles não só localizaram o acervo fundador da Biblioteca de Mafra, eles também conseguiram organizar a biblioteca. Então, se tem alguém aqui, acho que a Miriam Gontijo está aqui, que trabalha também com organização do conhecimento,
As marcas de proveniência. Existe possibilidade de se estudar a história da organização do conhecimento em determinadas épocas e bibliotecas a partir das marcas de proveniência. São raros os estudos sobre isso aqui no Brasil. Raros os estudos que se dedicam à história da organização do conhecimento de uma determinada biblioteca através das marcas de proveniência. Esse livro é um grande exemplo disso. Ele mostra muito bem como que isso se desenrolou, qual o método que pode ser utilizado para isso, né? Bom, existem várias definições de marca de proveniência. Eu poderia dar uma aula só sobre conceitos, mas não era esse o caso. Eu trouxe essa definição porque eu acho que ela é bastante simpática, clara, ela é objetiva, que as marcas de proveniência permitem estabelecer o itinerário geográfico e intelectual dos livros e identificar seus antigos donos e leitores. Esse itinerário geográfico é muito interessante porque você vai encontrar em marcas de proveniência, por exemplo, etiquetas de livrarias, carimbos de um livreiro, ou carimbo, de repente, de algum projeto institucional. Ou seja, as marcas de proveniência não têm relação unicamente com uma pessoa física, com um carimbo ou uma assinatura do Fabiano Cataldo, né? Também muitos de nós temos livros com uma marca de proveniência que é muito cara, que é aquela etiqueta, né, que a livraria da Vinci utilizava nos seus livros. Aqui é uma marca de proveniência. Vale dizer estabelecer uma diferença. Quando a livraria da Vinci colocava aquela etiqueta no livro, ela está utilizando uma marca de propriedade. Ela está marcando a propriedade. Eu, quando assino o meu livro, coloco um ex libris manuscrito, uma assinatura, o meu nome no meu livro se chama ex libris manuscrito. É a forma mais antiga de se registrar a propriedade. Eu estou registrando a propriedade do meu livro. Quando a Mary Katsumato se ela recebe esse meu livro lá na biblioteca do Museu de Belas Artes, para ela, a perspectiva dela é uma marca de proveniência. Essa diferença linguística, isso acontece na nossa língua. Porque língua inglesa, língua francesa, língua espanhola, eles decidiram adotar um termo como um termo guarda-chuva, marca de proveniência. E é o que normalmente eu tenho utilizado. Por que estudar as marcas de proveniência? Eu já ouvi tanta coisa, acho que vocês, para quem gosta aqui, eu não conheço, né? Eu já ouvi que isso é um assunto diletante, que isso é um assunto de pesquisador que não tem o que fazer, que isso é discutir o sexo dos anjos. Eu já ouvi tanta coisa, mas tem muita utilidade estudar as marcas de proveniência. Aliás, antes de continuar, eu queria só dizer uma coisa, dar crédito aqui. Essa logo que está aparecendo aqui embaixo, a eloquência dos livros, é a logo do projeto de pesquisa e foi criado pela minha ex-aluna Marli Gaspar Bibas, assim como esse fundo desse slide também, esse material foi ela que criou. Por que estudar a marca de proveniência? O ano passado nós fizemos uma jornada, meus colegas do grupo de pesquisa, nós fizemos uma jornada de pesquisa sobre marca de proveniência, que foi no Museu Naval. Foi uma jornada fechada, foi só para nós entendermos mais ou menos o que era isso, o que cada um está fazendo. E aí as colegas da Fiocruz, a Fátima e a Tarsila, apresentaram um slide com esse diagrama, que é excepcional. Daí está a importância de se estudar a marca de proveniência. Primeiro, vamos ver aqui, memória institucional. Depois, eu reforço ou identifico o que é patrimônio, por que aquilo tem uma relação com a minha instituição. Ou seja, eu não estou olhando só o título do livro, estou olhando as marcas que tem no livro. A gente tem que lembrar que, às vezes, o conteúdo do livro não significa nada para a sua biblioteca, mas as marcas que contém aquele livro podem ter uma significação muito importante para a identidade da sua biblioteca. Valoração e valorização daquele exemplar cria outras fontes de pesquisa, você abre perspectiva para novos pesquisadores, facilita a descrição bibliográfica para quem trabalha com representação descritiva,
estabeleço redes, e quando eu estabeleço redes, olha só a questão estratégica aqui, é que a Europa está usando muito isso. Por que os franceses estão na frente nesse assunto? Porque os franceses decidiram juntar virtualmente os livros que foram dispersos pela Revolução Francesa. E na Inglaterra também eles estudam muito isso por conta dos livros que foram dispersos durante quando Henrique VIII estabelece a Igreja Anglicana. Houve muita perseguição em igrejas luteranas e igrejas católicas, e bens foram confiscados. Aqui no Brasil, eu acho que tem algo estratégico que nós deveríamos levar em consideração, pela nossa própria história. O que são as redes aí? Vamos supor que a biblioteca... Tem gente aqui, que eu sei que tem gente aqui de lá. Vamos supor que a Biblioteca de Direito, de obras raras de direito, da Universidade Federal de Pernambuco, tem um livro autografado, tem um livro com ex-libris do Rui Barbosa. Ou seja, um livro com ex-libris do Rui Barbosa subentende que pertencia à biblioteca do Rui Barbosa, lá em Pernambuco. E aí, a biblioteca de obras raras, lá da UFBA, Lugares de Memória, também tem um livro de direito, com outro livro de direito, com ex-libris do Rui Barbosa. Uma biblioteca lá de Porto Alegre também tem esse ex-libris do Rui Barbosa. E aqui no Rio de Janeiro também tem. Eu construo uma rede. Eu entrelaço essas instituições, porque essas instituições, os acervos dessas instituições, ultrapassam os seus muros. Isso é uma das estratégias importantes de estudar a marca de proveniência. Porque quantas vezes a gente olha, mas esses livros, essa coleção não serve para nada mais para essa instituição. Mas é só para a gente. Não, você mostra que aqueles livros, aquele conjunto, ou aquele item, ele faz parte de uma rede. Aquela coleção, ela não é só daquela biblioteca, ela ultrapassa aqueles muros. Segurança, não sei se vocês sabem, mas não sei se tem alguém aqui na sala que está trabalhando com isso, mas os policiais federais, os peritos que trabalham com combate ao tráfico ilícito de livro, estão usando o quê? Utilizam muito as marcas de proveniência para identificar livros roubados. E qual a marca de proveniência mais comum que eles utilizam? O carimbo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso. Seja o carimbo molhado, o carimbo úmido ou o carimbo seco. Né? E, claro, mais o último pontinho lá, a identidade. Né? Identificando quantos exemplos existem. Eu tive a felicidade de participar de uma banca de mestrado, de uma aluna, uma bibliotecária da UFRJ e aluna do programa de pós-graduação de preservação do patrimônio científico da Fiocruz, Luana Peleja, e ela fez um estudo e revelou a identidade de uma coleção, a relação identitária daquela coleção com a biblioteca, uma biblioteca que ela estudou. E qual o campo científico que pertence? Né? Quais áreas do conhecimento envolvidas? São várias, várias. Eu posso, como eu disse, situar as marcas de proveniência dentro da história do livro, né? Ela está dentro desse contexto. As marcas de proveniência também elas estão dentro do contexto do que nós chamamos de bibliografia material, ou seja, eu gosto muito da forma que o professor Dominique Varry define bibliografia material. Ele chama de arqueologia do livro, né? Ou seja, é a anatomia do livro, é a análise material que fazemos do livro. Então, o princípio da bibliografia material, das marcas de proveniência, ela se insere dentro também da bibliografia material. Meus caros, eu sei que tem algumas pontas que eu estou passando muito rápido, mas porque isso é um assunto muito amplo, mas eu entendo que hoje aqui é um apresentar, né, do tema. A literatura pode ajudar vocês também a compreender um pouco mais. E eu tenho que entender também, quando eu trabalho com marca de proveniência, o livro como esse objeto, como um artefato. Eu não posso olhar o livro apenas como conteúdo. Eu tenho que olhar o livro também como artefato, como item, como objeto que ele é. Ele é um objeto. Então, eu tenho que entender também que, para além do conteúdo, existe um objeto. E naquele objeto, eu tenho marcas naquele objeto. Repito, como eu disse, às vezes o conteúdo para a sua biblioteca não diz mais nada.
mas aquele objeto em si, isso perpassa um pouco também daquela própria ideia, daquela própria pensamento do Jacques Le Goff, né? do documento monumento, a gente pode utilizar também esse pensamento. Bom, refilando um pouco mais esse assunto. Quando eu falo de marcas de manufatura, eu estou falando de edição. Ou seja, marcas de manufatura, eu estou falando de uma capa do livro. Estou falando da letra que foi utilizada nesse livro, do tamanho deste livro. Isso são marcas de manufatura. Agora, marcas de propriedade, barra proveniência, como eu quis colocar aí, tem a ver com o exemplar. Então, são esses dois níveis que estamos lidando. Eu tenho falado muito com os colegas bibliotecários que trabalham com seleção em coleções especiais, que tomem cuidado, que eu não posso selecionar uma biblioteca que vai ser doada para a sua instituição, eu não posso selecionar apenas pelos títulos. Eu tenho que olhar também os exemplares dentro do possível, porque em muitos casos se decide não receber algum título, algum livro, porque aquele título, aquela edição já consta na biblioteca. Mas será que aquele exemplar também consta na biblioteca, com aquela marca? Algumas tipologias de marcas de proveniência. Algumas, tá? Que existem muitas outras. O ex-libris manuscrito, gravado ou tipográfico. Ex-libris manuscrito, há muita confusão sobre isso. Ex-libris manuscrito é isso aqui, ó. Dá para ver aqui? Dá para ver? Ex-libris manuscrito é a assinatura que eu fiz no meu livro. Eu comprei esse livro, coloquei meu nome aqui. Eu tenho o hábito de colocar o meu nome e colocar a data e aonde eu comprei em alguns livros. Está aqui, Estante Virtual, 2/5/2016. Isso é meu ex-libris manuscrito. David Pearson fala que essa é a forma mais primitiva, mais antiga de se registrar um livro. O gravado, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo, e o tipográfico, aliás, o gravado é o que mais nós conhecemos. Aquele com os desenhos, pode ser desenhos heráldicos, pode ser desenhos eróticos, das mais variadas espécies. E o tipográfico são só apenas as letras, o nome da pessoa. Carimbos, seco ou úmido, etiquetas, ex dono, aí que tá. Ex dono, o que é isso? É uma fórmula de dedicatória. Isso era muito comum no século XVIII, no século XVI. Era uma transferência de propriedade. Ou seja, eu tirava um livro da minha biblioteca e dava de presente a uma pessoa, normalmente uma pessoa hierarquicamente acima de mim. A professora Stephanie Freire estudou um pouco isso quando ela fala das dedicatórias na sua dissertação. Era um ato de conseguir status, praticamente, estou resumindo. As folhas de guarda, sim, senhores, cuidado com as folhas de guarda. Já identificamos aqui no Rio de Janeiro, na Biblioteca do Itamaraty, uma folha de guarda feita especialmente para aquela biblioteca, com o motivo Marajoara. Já identificamos na Fiocruz uma folha de guarda feita especialmente para ela. Os superlibres, que são as marcas em cima dos livros, que muitas vezes nós identificamos superlibres, estou pegando um exemplo aqui, como algo que está em cima do livro, aqui na prancha superior na prancha posterior do livro, anterior do livro, desculpe. Mas não, eu posso encontrar também superlibres na lombada. Vou mostrar alguns exemplos. Anotações manuscritas, porque os filólogos estudam muito isso, né? Quem trabalha com crítica literária identifica a letra daquela pessoa. Às vezes não tem o nome de quem possuiu aquele livro, mas um filólogo ou quem trabalha com crítica literária ou diplomática identifica de quem é aquela letra. Por isso que as anotações manuscritas imaginárias também são consideradas marca de proveniência. Essas anotações manuscritas aqui, eu estou me referindo também a pequenas números que aparecem nos livros, que podem parecer bobagem, como vou mostrar daqui a pouco o exemplo da Unirio, mas aquilo num conjunto mostra um significado. Encadernações, né? As encadernações artesanais. Tá?
não encadernações contemporâneas. E a marca d'água e etc. Bom, vamos lá algum exemplo sobre essa ideia de a história, como que a marca de proveniência conta a história da sua biblioteca. Vamos começar a falar disso. Aqui eu tenho um exemplo que eu encontrei na biblioteca. Eu não. Quem me mandou esse exemplo foi minha colega Maria Lúcia Befa, participante. Ela participa do nosso projeto de pesquisa, muito ativa. Fui dar um curso lá em maio do ano passado, um curso de marca de proveniência. Ela me mandou esse exemplo. Esse é um livro, está na coleção deles, da Faculdade de Direito da USP. Olha só. Tem uma inscrição manuscrita ali na frente, né? Vamos ampliar ela. O que está escrito aqui? Este tomo de homo simbólicos pertence à livraria de Santo Antônio do Rio de Janeiro. Agora foi posto pelo irmão ministro provincial Frei Luís de Santa Rosa, ano 1735. Estou querendo pegar aqui o laser para mostrar para vocês, mas eu me perdi aqui onde está o laser. Enfim, estou aprendendo a usar essa tecnologia, né? E logo abaixo tem uma assinatura. A assinatura do Frei Luís Santa Rosa. E abaixo da assinatura dele, estão acompanhando? Tem lá, pertence à livraria do convento de Nosso Pai São Francisco da cidade de São Paulo. Senhores, isso ultrapassa, isso é quase que um livro-arquivo. Isso é quase que um documento arquivístico que conta a história dessa própria biblioteca da Faculdade de Direito da USP. Né? Isso aqui é quase que um resumo da história da biblioteca delas. Por quê? O fundo daquela biblioteca inicial vem da biblioteca do convento de São Francisco, ali no Lago de São Francisco, em São Paulo, ali em São Paulo. E o convento de São Francisco de São Paulo, ele é fundado a partir do convento de Santo Antônio aqui do Rio de Janeiro. Perceberam? O registro é um documento. Isso é o que a marca de proveniência pode revelar para a gente. Tá? Aqui é um exemplo bem interessante, porque mostra dois tipos, né, de registro. Eu tenho a anotação manuscrita, o ex-libris manuscrito do Frei Luís de Santa Rosa, e depois uma outra anotação manuscrita. Aqui eu tenho uma quantidade grande aqui de carimbos, né, e marcas. Eu sei que tem gente da BN aqui assistindo a essa palestra. Quando eu falo de identificar marca de proveniência, a biblioteca, antes de identificar outras marcas de proveniência que tem no seu acervo, sobretudo bibliotecas de longa duração, como Biblioteca Nacional, Faculdade de Direito da USP, Faculdade de Direito lá de Recife, é preciso estudar as suas próprias marcas de proveniência, identificar os carimbos que foram usados ao longo da sua história. Isto é fundamental para você construir a narrativa histórica da sua biblioteca. Isso também serve de dispositivo de segurança em caso de extravio ou roubo de algum livro, né? E documenta a entrada de determinados livros dentro da biblioteca. Às vezes, essas informações não estão mais nos arquivos das instituições, mas estão ali nos livros. E aí, senhores, eu chamo a atenção. Quantas vezes nós vemos livros de bibliotecas privadas, institucionais, sendo descartada em lote, só porque a data dele já não corresponde ao interesse da instituição? É preciso ter cuidado, porque você pode estar jogando fora história e memória, e os livros gritam, as memórias estão ali, elas gritam. Livros que pertenceram a pessoas importantíssimas para a história da instituição, ou livros que foram importantes para a construção daquela instituição. Estudem a história das bibliotecas, da onde vocês estão, onde vocês trabalham. Porque muitas vezes as bibliotecas se tornam pesos em algumas instituições, quando na verdade, na origem daquela instituição, a biblioteca ela era a força motriz.
ou ela surge junto com aquela instituição, ou aquela instituição surge por causa daquela biblioteca. Então, por isso que estudar a marca de proveniência, a própria história das bibliotecas, eu preciso recorrer à documentação arquivística, e às vezes não tem documentação arquivística, eu vou às marcas de proveniência, ou vou a periódicos encontrar informações. Vamos lá. Eu faço uma ressalva aqui, que eu mostrei um monte de carimbo. Há uma tendência de satanizar, de demonizar o pobre dos carimbos, né? Não há consenso, não há nenhuma proibição internacional de se usar carimbo. Eu fui membro da IFLA durante quase 10 anos. Eu nunca ouvi dentro da IFLA, da seção de livros raros e coleções especiais, também dentro da IFLA-PAC de preservação, nunca ouvi nenhuma determinação dizendo que carimbo é proibido em livros raros, antigos ou coleções especiais. Isto não existe. A American Library Association, a ALA, tem uma determinação, uma orientação, desculpe, muito específica, sugerindo o uso do carimbo, recomendando o uso do carimbo, porque o carimbo é um dos dispositivos de segurança de uma biblioteca. É um dos. E os casos de roubo que acontecem por aí, muitas vezes os livros são recuperados graças aos carimbos, porque mesmo eles sendo apagados, em muitos casos é possível identificar aonde ele está. Tá? Então não existe uma determinação. Eu trouxe aqui não existe nenhuma obrigação, nenhuma proibição. Eu trouxe aqui uma instrução normativa, uma instrução de serviço da ABN, que fala sobre isso, né? Do uso, o procedimento de carimbagem, o uso de carimbo. O que se orienta hoje, senhores, é que o carimbo ofereça o menor estrago possível, ou seja, ele seja pequeno, seja pequenininho, não seja um carimbo do tamanho de um celular, mas um carimbo pequeno, com letras como aqui, letras Garamond, umas letras finas. Na hora de carimbar, tirar o excesso da tinta, diminuir o impacto. Né? E, inclusive, vou abrir um parênteses, há estudos já de alguns conservadores e restauradores estudando, analisando a volta, orientar o retorno do uso do carimbo seco. Porque o carimbo seco, em termos de segurança, é muito mais difícil de um ladrão ou quem extraviar o livro tentar tirar, do que o carimbo úmido. As marcas de proveniência e o caso da Unirio. Vamos lá. O objetivo geral, o objetivo específico, metodologia, fundamentação teórica, o resultado esperado. Bom, agradeço aqui, eu não sei, eu imagino que tem pessoas da Biblioteca Central da Unirio aqui, se estiver, eu já expresso o meu agradecimento aos bibliotecários da Biblioteca Central da Unirio, que topam todas as loucuras que eu proponho, praticamente. Mas, normalmente, eles falam assim, você quer fazer? Vamos. Então, pega na pá junto com a gente. Né? Isso é muito bom. Eu agradeço muito a abertura que eu tenho na biblioteca. Existe uma coleção na Biblioteca Central da Unirio que foi nominada de Coleção Memória da Biblioteconomia, que é uma coleção fundadora, é uma coleção que formou os primeiros bibliotecários brasileiros. Essa coleção ela foi formada inicialmente dentro da Biblioteca Nacional, que foi aonde o curso começou. No decorrer das décadas, essa coleção ela sai da Biblioteca Nacional, ela vai para um outro prédio no centro do Rio de Janeiro, e depois ela vai para um prédio na Urca, e depois ela muda para um outro prédio na Urca, para um outro campus da Unirio, que é onde ela está hoje. Então, esse é o caminho. E nós achávamos, inicialmente, que a história dessa coleção começava só na Biblioteca Nacional. Mas nós fomos descobrir que a história dessa coleção remonta à Real Biblioteca, lá em Portugal. Né? No objetivo geral, isso foi uma demanda da coordenadora da biblioteca, sistema de biblioteca, a Márcia Valéria,
ela pediu a colaboração para fazer um estudo daquela coleção, porque havia o desejo de candidatar a coleção ao Memória do Mundo. E sentamos, começamos a pensar isso. Eu fiz uma série de treinamentos para a equipe da biblioteca, falando um pouco mais sobre o que é marca de proveniência, história do livro, e foi desenvolvida uma metodologia. O resultado esperado era tentar, pelo menos, localizar pistas que nos dessem condições de contar essa história. Por quê? Os arquivos que contam essa história, de quando os livros saem da BN esses arquivos ainda hoje não foram localizados. Daí nós queríamos entender como isso aconteceu. Queríamos entender também como essa própria coleção foi formada dentro da Biblioteca Nacional. Eu não vou dar todos os detalhes aqui, porque não vai dar tempo, mas eu vou mostrar um apanhado aqui para vocês. Trago aqui 2 livros que foram fundamentais na fundamentação teórica, foram essenciais. Do Carl Ginzburg. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho arquivo, eu tenho documentação arquivística, eu tenho testemunhas, eu não tenho nada, eu não tinha nada. Daí, eu utilizei o princípio do paradigma indiciário, ou seja, catar as migalhas, as pistas, CSI. Né? Existe método para isso e o Carl Ginzburg estabelece esse método através de pequenos migalhas, como ele diz, de pequenas peças eu vou construindo essa história. E assim nós fizemos. Agradeço aqui, eu quero agradecer essas pessoas. Sem essas pessoas, esse trabalho não teria sido possível. Que é a Maria Marta Malheiros, que coordenou, junto comigo, essa equipe de estagiários, Ana Carolina, Adriele, a Yara, a Isabelle, Luiz Alberto, Marli, Vitor, uma equipe sensacional que sem eles não seria possível. Essa equipe foi dividida da seguinte maneira. Uma dupla ficou analisando livro por livro, identificando aonde tinha marca de proveniência. A outra dupla foi pesquisar nas bases de dados das bibliotecas brasileiras aonde existem esses livros e foi pesquisar em bibliotecas francesas, numa biblioteca francesa especificamente. Por que uma biblioteca francesa? Porque nós sabemos que o nosso currículo ele foi formado, primeiro currículo, né, a partir da École Nationale de Chartres, na França. Então, e a equipe foi dividida dentro dessa perspectiva. Uma equipe local e 2 equipes remotas. E aqui começamos a encontrar os carimbos, que começaram a revelar histórias para a gente. Aí tem um carimbo da Biblioteca Nacional e Pública da Corte, ou seja, um período da Biblioteca Nacional, quando nós nos tornamos império. Em outro momento, nós temos um carimbo de quando a Unirio começou, olha lá, Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a própria história da Unirio e da nossa escola, que no início era Escola de Economia e Documentação. Eu estou mostrando esses dados isolados, senhores, mas isso já foi tudo reunido, né, numa narrativa. Aqui eu encontro também, eu não estou conseguindo usar o laser aqui, localizar o laser. Eu queria mostrar o laser para vocês. Aqui tem um primeiro carimbo, aparece um R. Esse R nós não descobrimos ainda. O que significa esse R? E o que é interessante foi a participação dos profissionais da Biblioteca Nacional.
né? Nós pedimos ajuda a todos eles, Mônica Carneiro, a Ana Lúcia Merege, Rosângela Fonrelde, a Maria José Fernandes, Jandira, Thaís, todos se envolveram para ajudar, porque é a nossa história em comum, né? Não é só a história da Unirio, é a história também da Biblioteca Nacional. Daí nós fomos encontrando também esse carimbo está riscado ali, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, compra primeira sessão e riscado. Isso mostra uma fase de organização da própria Biblioteca Nacional, né, de estruturação dos setores. E aqui, esses dois carimbos foi uma surpresa para nós. O carimbo de uma biblioteca, que faz parte da coleção da BN, um conjunto mais extenso, que é a Biblioteca de Francisco Ramos Paz, muito estudada pela professora Tânia Bessoni no livro Palácios Destinos Cruzados. E está bem clarinho aí, a nossa grande alegria, o carimbo da Real Biblioteca. Nós temos um livro que tem o carimbo da Real Biblioteca. Como eu disse inicialmente para vocês que nós achamos no início que a história remontava à Biblioteca Nacional apenas, não, essa história remontava a Portugal, praticamente, né? E o ano passado, para minha felicidade, uma orientanda, a Marli, fez um TCC estudando o exemplar que tem este carimbo com a marca da Real Biblioteca. Dessa forma, nós fomos construindo essa rede e entendemos que, em que momento o curso foi criado, em 1911, ele começa a funcionar em 1915, e por volta do final dos anos 20 e anos 30, há alguma determinação, isso nós sabíamos, não sabíamos quando, livros do acervo da BN, do próprio acervo da BN, foram captados para formar a biblioteca do curso. E todos esses dados ficaram um pouco mais precisos graças às marcas de proveniência. Aqui um exemplo de Superlibris, que também tem na coleção. BN, está aí, olha. Esse outro livro também é um grande documento. Eu tenho vários momentos aí. Eu tenho uma história importante aqui. Eu tenho um ex-dono, que é essa oferta, que também pode ser impresso. Eu tenho aqui: a Biblioteca Nacional oferece Salvador de Mendonça, Nova York, março de 1885. Senhores, eu não estou colocando os títulos dos livros por questão de segurança, tá? Não é omitindo informação, não. E logo abaixo, ou seja, esse livro foi doado pelo Salvador de Mendonça, à Biblioteca Nacional. E logo abaixo dessa etiqueta tem um carimbo, Cursos Biblioteca Nacional, está riscado. Ou seja, esse foi um dos livros que foi recolhido do acervo para formar a biblioteca. E tem mais uma marca aqui em cima, uma etiqueta, FEFIEG. Um outro momento da Unirio. E depois, em cima dela, um outro carimbo. Eu tenho um documento aqui, contando a história. Não é a história apenas deste exemplar, mas é a história da nossa própria instituição. Essas anotações também, ainda nós estamos ainda tentando deduzir algumas coisas, estudando. É claro que primeiro nós temos que identificar sobre as marcas, as anotações manuscritas, elas requerem um trabalho adicional. É preciso identificar todas elas e depois fazer. Você já viram esses filmes de investigação que eles põem tudo num quadro? Vai colocando cada dado num quadro, assim, para você ir ligando um pontinho no outro? É mais ou menos assim. Até que a gente encontre uma lógica dessas anotações. Aqui também foi uma anotação manuscrita que aparece 9 cursos 26, nós estamos já, e isso tem a ver também com a própria cor das encadernações. Bom, eu já falei demais, finalizando aqui, eu trouxe essa imagem da destruição da Biblioteca de Sarajevo para finalizar essa palestra aqui. Por quê? Todas as vezes que nós, profissionais da informação, profissionais do patrimônio, né, não conseguimos, seja por falta de força, ou às vezes mesmo por não saber, e todas as vezes que pessoas acima de nós, governo federal, estadual, municipal, não apoia políticas de preservação
das nossas bibliotecas, sobretudo de biblioteca de administração pública, biblioteca é um pouco isso que acontece. É um pouco uma destruição da memória. E uma destruição da memória muito pior, ou tão pior quanto a de Sarajevo. A de Sarajevo foi uma destruição instantânea. E às vezes o que acontece nas nossas bibliotecas é uma destruição, é um garroteamento, é incruento, é aos poucos. E nós vamos matando o quê? A nossa memória. Nós não podemos esquecer que nós estamos imersos dentro de uma cultura escrita. A nossa memória, o nosso conhecimento está registrado nos livros. Né? E é um pouco o que acontece. E a imagem aqui do Janus é para lembrar que nós, profissionais do patrimônio, da informação, nós que estamos atuando, nós não temos o direito de cair em modismos, nós não temos o direito de cair em desespero, nós temos que nos manter firmes, porque nós temos essa função, né? Nós só somos imbuídos dessa função. Nós, como profissionais da informação, do patrimônio, da memória. Nós somos os Janus porque nós temos que olhar o passado, lembrar, né, do que aconteceu, pensar no futuro, né, preservar também para esse futuro, mas com os pés fincados no presente. Então, o nosso papel é muito importante nesses tempos, né? Bom, aqui estão as referências que eu utilizei. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, depois vocês vão ter acesso a tudo isso. E chamo aqui, já faço uma propaganda do nosso seminário que vai acontecer em 2021. Ia acontecer agora em 2020, mas nós tivemos que transferir para 2021. Em breve vamos lançar novos calendários de chamadas, tudo isso. Aqui está um e-mail embaixo para vocês se cadastrarem na mala direta para receber informações. E é isso. Um pouco o que eu queria falar, resumindo, né, era, primeiro, mostrar um pouco do panorama desse projeto de pesquisa, né, a eloquência dos livros, marcas de proveniência bibliográfica. Agradecer à Unirio, porque a gente, quando submete um projeto como esse, a gente passa pelo nosso colegiado, depois vai para uma outra instância, ou seja, o meu colegiado acreditou no projeto, as instâncias ligadas à pesquisa na universidade também acreditaram no projeto. Agradeço muito, até porque é um projeto que não tem o caráter de ser o melhor, o mais importante, não. É um projeto que tem o interesse de reunir pessoas, de discutir, trocar ideias. Agradeço muito. E também falar um pouco do que são essas marcas de proveniência. Eu acho que depois dessa palestra, vocês agora vão entender um pouco mais, vão ter argumentos para discutir, que não é apenas algo diletante, né? Há uma questão estratégica aí. No nosso seminário, que vai acontecer em 2021, haverá uma mesa com policiais federais e com peritos que vão mostrar o uso das marcas de proveniências na investigação policial. Bom, muito obrigado e desejo aí faço voz aí aos meus colegas do Pacto pela Ciência e pela Vida. Muito obrigado. Bem, professor Fabiano, eu queria primeiro agradecer muito a sua disponibilidade e parabenizar pela clareza de exposição e pela intrigante temática que a gente colocou aqui dentro do nosso evento. Mais uma vez, parabéns.